honra e glórias, poder e majestade seja dado à santidade do único que é digno. A Ele a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita bondade tem cuidado de nós. Sejamos gratos ao Senhor no nosso viver diário. Irei falar de um assunto pouco difícil, que requer a nossa compreensão. Todas as autoridades foram instituídas, foram levantadas por Deus. É o que vamos ver nesse estudo. Deixe preparado o seu copo com água. Vamos participarmos juntos. Se os senhores creem, deixe preparado o seu azeite. Eu estou consagrando, apresentando ao Senhor este azeite todas as madrugadas. Embora o Senhor já desceu com a sua presença, já consagrou este azeite, mas eu estou apresentando este e o azeite dos senhores que estiverem nesse propósito comigo. Como que os senhores irão fazer? Tudo aquilo que os senhores desejam tirar da sua vida, coisas velhas, faça a unção e queima o algodão. O Senhor manda fazer assim. Se é alguma enfermidade, também faça a unção no lugar da enfermidade e depois queima o algodão. A unção normal, seus filhos, nossos filhos, esposo e esposa, faça a unção e pega o algodão com azeite, que não pode de maneiras alguma jogar fora nem um pingo desse azeite. O algodão que os senhores ungirem, coloque num saquinho, em um recipiente, para ungir todos os dias. Unja a sua casa, unja o esposo, a esposa, que os senhores irão ver a glória do Senhor, a bênção do Senhor no nosso viver diário. Por aí os senhores não veem esse propósito abençoado, porque os líderes estão mais preocupados nas finanças da igreja. Eles não têm fé para fazer estes propósitos que eu tenho feito aqui. E eu faço unicamente para abençoar a vida do Senhor, a vida da Senhora, as nossas vidas. Esse é o maior objetivo desse canal. No livro de Romanos, no capítulo 13, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, exaltado seja a glória do Cordeiro. Visite a nossa mente, o nosso interior, Senhor, para compreendermos a Tua palavra. Romanos 13, versículos de 1 até 7. É bom os senhores lerem lá. Onde o apóstolo Paulo fala que todas as autoridades foram levantadas pelo Senhor, foram instituídas, colocadas lá pelo Senhor. O que nós podemos compreender desse texto é que muitas expressões do apóstolo Paulo foram válidas para o seu tempo. Quem sabe no tempo dele,
todas as autoridades eram levantadas, eram instituídas pelo Senhor. Mas o que dizer no nosso tempo? Isto não tem acontecido. Existem autoridades que são levantadas pelo diabo. O diabo é que levanta estas autoridades para subornar, infringir, maltratar, tirar a vida do povo. E aí vejam, senhores, estas autoridades jamais podemos dizer que o Senhor vai levantar uma autoridade com caráter tão duvidoso quanto estes. Autoridades que são levantadas para subornar, para maltratar, para tirar a vida do povo. Eu me lembro aqui que um certo rei na África, ele devorava as pessoas. Senhores, podem procurar aí. Desculpa usar esta expressão. Ele foi considerado o rei mais carniceiro da África. E aí vejam, senhores, estas autoridades jamais o Senhor vai levantar, instituir uma autoridade com caráter deste, com uma personalidade de um homem tal qual este. Então, compreendam, senhores, muitos escritos de Paulo foram válidos para o seu tempo. Muitos líderes dentro das igrejas, na sua imensa maioria, não foram levantados pelo Senhor. São homens que foram atraídos pelo dinheiro fácil, se ofereceram para pregar o Evangelho e estão pregando, mas são homens que jamais foram instituídos pelo nosso Criador. E nos versículos seguintes, ele fala que temer as autoridades é um dever de todo homem. Nós devemos, mesmo sabendo que as autoridades não foram instituídas ou levantadas pelo Senhor, porque é difícil conhecermos a olho nu, mas devemos obedecê-las. Não devemos bater de frente com estas autoridades, porque pouco vai adiantar. Se os senhores estiverem em uma igreja, foi o meu caso, e saber que esse pastor, esse líder, não é um homem que tem a vida no altar, que tem as características de um homem que não foi levantado pelo Senhor, devemos abandonar este ministério. Foi o meu caso. Pouco vale a pena bater de frente com um homem que não foi levantado pelo Senhor. No caso, um pastor. A igreja toda fica contra a gente. A gente é passado como pelo diabo e o líder, diabolicamente, é passado como homem de Deus. E aí compreendo, senhores, se os senhores perceberem que o seu líder não foi levantado pelo Senhor, é melhor os senhores abandonarem o ministério do que bater de frente.
E por aí nas igrejas, o que mais tenho autoridade para falar. São líderes que já entregaram a alma aos deuses lá na maçonaria e se ofereceram para pregar o evangelho. São homens que já se entregaram. E se o senhor, senhora, conhece, frequenta um desses ministérios, é deixá-los e fazer o seu altar de oração ou mudar de ministério. Talvez seja por isso, crendo nessa falsa interpretação de crer que todas as autoridades foram levantadas por Deus. Não. Temê-las, não bater de frente, respeitá-las é um dever de todo homem, sendo elas levantadas pelo Senhor ou não. Talvez seja por isso que tem muitos crentes aí, pastores, entrando na política. Porque o nosso Criador, ele não é político. Senhores, quando vê alguém, porque político cristão tem que entrar na política, essa coisa. O nosso Criador não é político. O nosso Criador não tem caráter, o caráter dos políticos. Se o nosso Criador fosse político, conformasse com a política, com as politicagens, o Santo Espírito não teria sido enviado. E as coisas dentro das igrejas seriam resolvidas na base da politicagem, tal qual dentro do Congresso, Senado, os ministérios. Tudo lá, pelo que eu sei, são decididos na base da politicagem. Então, tira da mente dos senhores que nós devemos trazer a política para dentro da igreja e que o cristão deve entrar nesse meio. A obra, o ministério, a seara tem carências de homens e mulheres cheios do Santo Espírito, não político. Politicagem é algo totalmente abominável pelo nosso Criador. E eis o porquê Ele nos enviou o Santo Espírito. A obra, o ministério, a seara, não precisa de homens na política, mas precisa de homens e mulheres cheios do Santo Espírito. Então, compreendam, senhores, todas as autoridades foram instituídas pelo Senhor? Não. Esta visão foi válida, quem sabe, no tempo do apóstolo Paulo. Mas se o apóstolo Paulo vivesse hoje, nos nossos dias, e escrevesse, ele escreveria totalmente diferente. Mesmo dentro das igrejas, são centenas de pastores que não foram levantados pelo Senhor. Não são autoridades do Senhor. Porque o Senhor não vai levantar um líder para pregar falsas doutrinas, para subornar, para tirar o dinheiro do povo, para enganar o povo, para pregar um falso evangelho, para adulterar o evangelho. Isso não é o nosso Criador. Então, todas as autoridades
foram instituídas pelo Senhor? Não. Pode ser que estes ensinamentos, essa expressão, foi válida no tempo do apóstolo Paulo. Hoje são inúmeras autoridades que não foram instituídas, não foram levantadas pelo Senhor. Mesmo dentro das igrejas, são inúmeros líderes que não têm nada a ver com o evangelho da salvação. Não foram instituídos, não foram levantados pelo Senhor. Por mais que falam que são ungidos, são autoridades do Senhor, mas não tem nada a ver. Devemos respeitá-las, não bater de frente, porque isto só piora. O melhor é abandonar estes lugares. As autoridades seculares, o melhor é respeitá-las, obedecê-las, porque isto é o dever de todo homem. Agora pegue aí seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, Senhor. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória do seu nome. Vamos participar. Pega aí agora o seu azeite. Estou apresentando, reprisarei tantas vezes. Hoje estamos fazendo a quarta unção, são 7 unções. 7 unção abençoada. Senhores vão ungir, deixar o algodãozinho, saiu para o trabalho, faça a unção. Chegou do trabalho, tomou um banho, faça a unção. Bênção na sua casa, no seu relacionamento. Os senhores não saberão quantas os senhores irão receber. Agora pegue aí, vamos ungir, fazer a unção abençoada. Compreenderam? Se ungirem tudo velho que tiver na sua casa, queima o algodão com azeite. O Senhor deu a direção para fazer assim, para queimar a miséria. Se for um espírito de enfermidade, uma enfermidade, faça a unção e depois queima o algodão para queimar a enfermidade. A unção normal, faça a unção conforme eu vou fazer aqui. E pega o algodão que não pode ser jogado fora e guarda no lugar para ungir todos os dias. Vamos ungir? Unja aí. Meu Pai, que esta unção venha sobre a nossa vida, meu Pai. Unja a parte da frente, na fronte, e unja a parte de trás. Quando eu unjo com esse azeite, eu sinto a presença, o fogo do Santo Espírito. Não pode nem jogar esse algodãozinho aqui fora. Guarda num cantinho para os senhores ungirem todos os dias. Agora, estenda as suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos abençoadas desse homem, desta mulher, que já tocou nesse azeite. A bênção está na vida dos mesmos, para a glória do seu nome. Agora, coloque as suas mãos no seu coração. Se preferir, coloque na cabeça. Meu Pai, exaltado seja o seu nome, a sua glória, o seu poder, a sua santidade. Passa com fogo do Espírito, fogo do Cordeiro, na mente, no coração, no corpo desse homem, do alto da cabeça até a planta dos pés, desta mulher, desta família, para a glória do seu nome. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a bênção, a paz, a proteção. Eu declaro que as portas sejam abertas,
para a glória que é no nome do Senhor. Amém? Agora vamos renovar a nossa aliança. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, esta família que tem feito esse propósito comigo, Senhor. Dê-lhes a tua presença, a tua proteção, a sua direção para a glória que é no nome do Senhor. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.